E aí, pessoal, tive acesso a uma decisão, um posicionamento do MP em relação à difícil negociação envolvendo o entorno da Arena e, sobretudo, a gestão do Grêmio em relação a esse assunto. E o que é preciso dizer e como que a gente pode, a partir daí, desenvolver um raciocínio? Me parece que o Grêmio está desistindo. O Grêmio... É difícil usar a expressão perfeita, talvez decepção seja a principal questão e a gente precisa contextualizar essa relação. O Grêmio fez uma associação com a OAS para a construção da Arena. A Arena lá no início de 2012 começou a ser utilizada. O Grêmio tinha e tem com essa empresa, com a OAS, com uma empresa que é formada pela OAS e também pelo Grêmio, para a gestão desse estádio aí, com uma iniciativa que na época era muito comum, depois se viu que praticamente todas acabaram não dando certo, no sentido da operação não ter sido exatamente o que se imaginava, lembrando que aquilo é anterior à Copa do Mundo, se tinha uma ideia de investimento maior com relação ao futebol brasileiro, algo que não se confirmou, e todas, de certa maneira, estão enfrentando dificuldade, seja por mudança política nos clubes, seja também pela operação, pelo modo do negócio. Isso serve para o Grêmio, serve para o Inter e serve para todas as arenas no Brasil. Na verdade, as nossas arenas aqui ainda têm times ativos fortes, existem outras arenas com uma dificuldade muito maior de desenvolvimento. Mas falando especialmente nisso, acontece um fato que a gente não pode desassociar. No meio desse processo, a OAS quebrou, a OAS acabou enfrentando muitas dificuldades, em razão do que todos sabem, a dificuldade inclusive política no Brasil, e a OAS, que tinha obrigações de fazer uma série de situações no entorno, acabou não fazendo. O Grêmio, que nada mais é do que um terceiro interessado nessa situação, porque tem a Prefeitura de Porto Alegre, tem muitas pessoas que estão envolvidas nisso, e aí acabou também um outro pool de empresas se juntando para tentar solucionar esse problema, e de lá para cá existe uma grande negociação para que o Grêmio, que era interesse do Grêmio, assumisse a gestão da Arena. Para que isso acontecesse, se criou essas situações, essas reuniões para que se desse andamento, para se resolver a questão do entorno da Arena, se resolver a questão do Estádio Olímpico, por exemplo, que também está completamente abandonado, e a partir daí se pudesse chegar a alguns consensos. Naturalmente, aqueles valores todos que a OAS iria colocar no entorno não existem mais, porque a empresa quebrou. Então existem soluções que estão sendo criadas e o Grêmio criou uma série de soluções, mesmo sendo terceiro interessado. O Grêmio, por exemplo, oferece, inclusive como garantia, o seu quadro social para garantir um número X de obras naquela questão lá, no caso 43 milhões. Mas nada caminha. E no último mês de abril, mais para o final de abril, o MP, mais uma vez, colocou lá suas situações e não aceitou os acordos e as garantias que estavam sendo colocadas. Ou seja, os 43 milhões propostos pelo Grêmio, mais outras ações, acabaram não acontecendo. O que de prático isso leva, com o Grêmio desistindo isso? Do ponto de vista do Grêmio, nada. Nada. O Grêmio vai seguir lá pagando a OAS para manter os seus espaços na Arena, vai continuar gerindo dessa forma, paga lá 1.700.000 por mês, o que para o Grêmio é muito bom, porque o Grêmio nesse momento, por exemplo, teria muito mais despesa na manutenção do estádio do que qualquer outra coisa, mas tem algumas dificuldades, por isso é que quer a gestão, queria ter mais controle sobre o ingresso, algumas situações que o contrato não deixa. E para Porto Alegre? Porto Alegre não ganha nada sem o acordo, nada, porque não vai ter obra, porque a OAS não tem dinheiro, não vai conseguir investir, porque o Grêmio que poderia fazer isso, estava se propondo a fazer isso junto com a Caragones, não vai fazer. O Olímpico vai seguir como está. E aí nós vamos ter lá em 2031, 2032, não sei exatamente quando, a liberação disso. E aí? Quem ganha com isso? Aonde está a vitória disso? A gente precisa fazer uma reflexão importante sobre isso. O que é melhor? Nada? Nada é melhor. Se é verdade que as garantias não são mais as mesmas, que se prometeu uma coisa e não tem, sim, no meio do caminho uma empresa quebrou. Mas nós vamos esperar o nada? Nós vamos optar pelo nada? Não me parece mais inteligente, mas é isso que está acontecendo. O Grêmio, gente, deve desistir sim da gestão da Arena. Deve desistir da gestão da Arena. Algo
que muitos internamente já defendiam, porque diziam o seguinte: vai ter mais custo para o Grêmio ter a gestão da Arena do que não ter, como acontece com outros clubes. Mas o presidente Romildo queria isso, achava que esse era o principal entendimento, a correção do entendimento, para poder gerir de outras formas outras situações. Mas, na verdade, hoje o assunto está muito mais para o Grêmio desistir da gestão e esperar 2032 chegar, e o Olímpico vai virar o que está virando, e o entorno da Arena vai seguir do mesmo jeito, do que qualquer outra solução. Gente, vamos mais longe, né? Vamos mais longe, a gente pode mais do que isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Situação é essa.